né? A gente acaba ficando um pouco limitado, né? Fica chegarmos lá para perto aqui, né? As brasas, para que estejam, né, aceso o nome de Jesus. E eu quero trazer algo nesta noite da parte do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida, né? Ou para a minha vida e para a sua vida, né? Sabemos que muitas são as aflições de um justo, mas em todas elas o Senhor sempre vai nos proporcionar o escape, o alívio, né? É uma palavra bem conhecida de nós outros. Eu peguei esses dias sobre essa palavra lá no sapê, um pouco mais acima, aonde eu não vou ler, eu vou aqui só narrar, tá, amados? Essa história para nós ganharmos um pouco de tempo. O que acontece? O Senhor Jesus chega para os seus discípulos e manda, no versículo 14, 13 ali, perguntar o que diziam a respeito dele, a respeito do Filho do Homem. E as pessoas diziam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é mais um dos profetas. E Jesus manda perguntar, não porque Jesus não sabia o que diziam a respeito do Filho do Homem, não, amados, mas Jesus manda fazer esta enquete e manda fazer estas perguntas. E aí, quando Jesus, os seus discípulos dizem a Jesus o que as pessoas pensavam a respeito do Filho do Homem. Vou pedir só para baixar um pouquinho o som. Tá gostoso, mas se tiver baixinho vai ser top, né? E eu já estava me esquecendo, né, de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa lá se inscrever, né? Vai lá, corre rapidinho, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta, né? Que vai ser uma grande bênção na vida daqueles que forem alcançados. De repente alguém está passando por uma necessidade, passando por uma tribulação, passando por um momento difícil, e de repente essa palavra vai ser aquilo que aquela pessoa necessita naquele exato momento. Amém? Então, voltando aqui para a palavra, né? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação e sentar aquele dedo maroto no like, né? No nome de Jesus. Porque o pastor Carlos não merece like não, mas a palavra do Senhor merece todos os likes da face da terra. Amém, irmãos? Todos os compartilhamentos, né? Ele diz, ide por todo mundo e compartilhai o meu evangelho. Então, quando você, né, compartilha este vídeo, você está compartilhando, você está levando o ide do Senhor adiante através das redes sociais. Mas aí, voltando aqui à palavra, o Senhor diz, né, o que dizem a respeito do Filho do Homem. Mateus 16, capítulo 13, de 14 em diante. Amém? E aí, amados, o que dizem a respeito do Filho do Homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que é mais um dos profetas do Senhor. E aí Jesus pergunta aos discípulos, porque essa pergunta não era para aquela multidão, não era para aqueles que ouviam falar de Jesus. Porque, como eu havia dito em alguns cultos passados, né, porque pessoas seguiam a Jesus. Como até os dias de hoje, pessoas seguem a Jesus. Mas essas pessoas, infelizmente, não conhecem ao Jesus a que servem. E então Jesus pergunta aos seus discípulos, e vós, o que dizem a respeito do Filho do Homem? E aí Pedro se antecipa e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que maravilha. E então o Senhor diz, bem-aventurado és tu, Simão barra Jonas, filho de Jonas.
Porque isso não fora te revelado nem pela carne, nem pelo sangue, mas foi te revelado pelo meu Pai que está nos céus. Aleluia. Então o Senhor vem dizendo a Pedro: tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Amém? E tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra será também desligado nos céus. O Senhor está dizendo: a ti eu vou entregar chave. Que chave é essa? Uma chave da cidade. Que cidade? A cidade da Nova Jerusalém. O Senhor começa a revelar a Pedro, entregar a chave dos céus, e diz: olha, sobre ti eu vou edificar a minha igreja, e sobre ela não prevalecerão as portas do inferno contra ela. E eu tenho como título dessa mensagem nesta noite: a casa edificada sobre a rocha. Por quê, meus amados? E quero desejar aos visitantes, que sejam bem-vindos, fiquem à vontade, vocês não estão em outro lugar senão na casa de papai. Então na casa de papai nós ficamos à vontade, porque temos liberdade. Amém, amados? Na casa do patrão não, mas na casa do papai, a liberdade é total. A gente entra no quarto, vai lá na cozinha, mete a mão na geladeira, pega o que tem para comer, é porque é a casa de papai. Amados, sejam bem-vindos e fiquem muito à vontade. Então, amados, a casa edificada sobre a rocha é o tema da nossa mensagem nesta noite. Porque a palavra do Senhor, o Senhor Jesus vem falando sobre parábolas de um homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. E quando nós edificamos a casa sobre areia, se ela não tiver uma boa estrutura, não tiver uma boa fundação, não for ali uma fundação feita no batistaca, certamente esta casa virá a ruína, essa casa virá a tombar. E ele diz que o homem que constrói a sua casa, ou edifica a sua casa sobre a areia, é um homem insensato, é um ser humano insensato, que edifica a sua casa num local onde não tem firmeza, que vai vir as chuvas, as correntes d'água, o vento vai bater contra ela, e grande vai ser a sua queda. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, esse é alguém que é prudente, é alguém que tem sensatez, é alguém que age com sabedoria. E por isso, meu amado e minha amada, devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. E o Senhor diz: tu és Pedro, que traduzindo quer dizer o significado, rocha. Ou seja, o Senhor está falando: eu vou edificar a minha casa sobre a rocha. E não importa o que façamos, não importa o que pensemos, o que importa é que o Senhor, Ele não mudará aquilo que Ele tem ao meu e ao teu respeito. O que importa não é as nossas atitudes muitas vezes, mas é aquilo que foi liberado sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. E o Senhor está dizendo para Pedro: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, a minha casa vai ser edificada sobre ti. Eu vou te entregar algo poderoso. Que algo é esse? É a chave, uma chave que vai ligar o inligável, vai ligar o imaginável, vai trazer à tona aquilo que não existia, vai trazer a este mundo aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no coração do homem. Essa chave tem poder, Pedro, para te revelar as coisas do meu
Pai, as coisas dos céus. E aí, amados, por que que Deus, Ele não vai mudar o seu pensamento e o seu amor? Que a palavra vai dizer que se nós formos fiel, Deus vai ser fiel. Se nós formos infiel, Deus ele vai permanecer fiel. Mano. Amém? Então, a casa edificada sobre a rocha, ela não se preocupa se vai bater o vento, se vai bater a tempestade, se vai bater as adversidades, se a desolação vai bater a porta, se muitas vezes, meu amado e minha amada, nós estamos aqui no altar do Senhor pregando, ministrando a palavra do Senhor, e às vezes não temos o que comer em casa. E aí o inimigo, que não pode sondar a nossa mente, mas conhece, né, porque ele nos rodeia, a palavra vai dizer que o inimigo está ao derredor, ou seja, ele não está ao redor porque ao redor estão os anjos do Senhor, mas ele está ao derredor nos observando. Então, de geração em geração, ele conhece quando nós estamos preocupados, ele sabe quando nós estamos tristes, porque de tanto ele nos observar, ele já identificou algumas características que nós damos, alguns sinais que nós damos quando estamos tristes, quando estamos preocupados, quando estamos angustiados, quando estamos chateados. Não é verdade? Então, meu amado e minha amada, ele não pode sondar a nossa mente e nem ele não pode ler a nossa mente nem sondar o nosso coração, porque isso só o Senhor nosso Deus pode fazer. Mas Ele nos conhece, de nos observar. E aí, meu amado e minha amada do Senhor, o Senhor está dizendo para Pedro: ó Pedro, você é Pedro, e sobre ti eu vou edificar a minha congregação, para que tu possas fazer coisas que ninguém imagina que você pudesse fazer. Porque antes tu era um pescador, mas agora eu te chamei para ser pescador de alma, para anunciar a salvação. E o apóstolo Paulo vai dizer: eu não venho a vós com palavras persuasivas, mas venho na demonstração do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu venho com a palavra revelada. Não vai ser na força, não vai ser com palavras duras, não vai ser com palavras persuasivas, mas vai ser na demonstração do Espírito Santo de Deus. Era o que o que Jesus estava entregando na mão de Pedro naquele momento. Mas alguns versículos adiante, nós vamos ver que o Senhor vai repreender Pedro, aquele que o Senhor diz que é a pedra e sobre ele estava edificando a sua igreja. E aí o Senhor anuncia que o Filho do Homem vai ser entregue para ser escarnecido e morto. Olha que coisa. E Pedro diz o quê? Senhor, se preciso, morrerei contigo. E o Senhor repreende: para trás de mim, Satanás. Né? Por quê, amados? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas aquilo que o Senhor tinha liberado sobre a vida de Pedro mudou? Não, amados, porque a palavra de Deus ela não faz curva. A palavra de Deus ela é reta, ela é luz, ela é sal, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então ela não faz curva. Nós, seres humanos, falamos que estamos fechados, daqui a pouco nós estamos dando beijinho e tchau. Mas o Senhor não, amados. O Senhor liberou sobre Pedro, falou: Pedro, a tua casa está edificada sobre a rocha. A minha igreja está edificada sobre a rocha, e tu és essa rocha. Tu vais me negar, né? Quando eu for crucificado, tu vais voltar às velhas práticas, tu vais voltar à pescaria, mas aquilo que eu falei ao teu respeito, eu não mudo uma vírgula. Sabe por quê, amados? Deus ele não muda os projetos dele sobre as nossas vidas. Amém? Nem muda e nem
mudará. E aí, o Senhor está dizendo, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra ti. Você vai receber uma armadura espiritual. Você vai receber uma couraça, que quando essa couraça estiver bem ajustada em vós, não vai ter arma, não vai ter dardos inflamados, setas incendiárias, pragas que assolem à meia-noite, nem a morte que assolem ao meio-dia, para te abalar, para te afrontar, porque sobre ti não prevalecerá. Contra ti não vai prevalecer o exército romano, as perseguições. Amém? E o Senhor vai dizendo, sobre ti, eu vou plantar a minha igreja, o meu ministério. Em ti, Pedro, eu entrego a chave para curar em tuas mãos. Eu entrego em tuas mãos, Pedro, a chave para trazer libertação. Pedro, eu entrego a chave de uma liderança. Que liderança? De um povo, de uma nação, de uma geração. Né? Eu entrego em tuas mãos, Pedro, uma chave que vai mudar a história. Não dessa geração que você está vendo, mas dessa geração e de gerações futuras. Pedro, eu entrego nas tuas mãos uma chave tão poderosa, que principados e potestades não poderão te suportar, não poderão te resistir. Então somente, Pedro, toma posse dessa chave. Seja a minha casa edificada sobre a rocha. Sabe por quê, amados? Jesus é a rocha. No deserto, Jesus era aquela rocha. E por conta disso, Moisés perde o direito de entrar na terra, porque o Senhor Deus deu ordem para que ele tocasse na rocha e não batesse na rocha. Porque a rocha representa Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a nossa fortaleza. Amém? Amém? Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de arremate, a pedra de esquina, a pedra de cobertura. Aleluia! Então Jesus está falando para Pedro, Pedro, a sua vida está edificada a minha. A partir desse momento, você vai pensar como eu penso, você vai agir como eu ajo. Você vai fazer obras maiores que as minhas. E aí, de repente, o Senhor Jesus é traído. E aí, quando os soldados vêm prender Jesus, Pedro, ainda não entendendo que ele não veio para trazer o homicídio, não veio para trazer a morte, não veio para trazer desgraça, mas ele estava sendo convocado para trazer a vida, para trazer as boas novas, para levar o evangelho de Cristo adiante. E aí Pedro pega a sua espada da baía e corta a orelha daquele soldado. E Jesus fala para ele, Pedro, você é Pedro, sobre ti está a minha igreja. Aleluia. Sobre ti está a minha congregação. Eu não te chamei para isso. Cata a orelha do soldado mau, coloca no lugar. Não é verdade, amados? E aí, quando o Senhor Jesus é preso, é levado, é escarnecido, está preso ali para ser julgado, e ninguém queria julgar, por quê, amados? Porque não havia nenhuma condenação sobre Cristo. Qual o mal que Jesus estava fazendo, estava ministrando? Qual o grau de criminalidade que Jesus ofereceu à sociedade? Nenhum, amados.
E aí, ele jogam para o povo, porque era um costume, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque aqui eu acredito que a grande maioria já conhece essa história. E aí, amados, o que acontece? As pessoas veem Pedro ali e falam: você não era aquele que estava com o Gadareno, com Galileu? E aí Pedro nega a primeira vez, Pedro nega a segunda, Pedro nega a terceira. E quando Pedro acaba de negar a terceira, o galo faz. O galo canta, meu irmão. E aí, Pedro, o olhar, a Bíblia vai dizer que o olhar de Pedro cruza com o de Jesus. Aleluia. E aí Pedro esperava Jesus dizer: eu não te falei? Né? Quando nós avisamos algo para alguém: olha, fulano, não vai por esse caminho que isso vai dar errado, isso vai dar ruim. E aí parece que a gente fica torcendo para que o negócio dê ruim, né? Só para a gente ter o prazer de dizer: eu não te falei? Né? Porque nós somos seres humanos, amado. Nós somos, infelizmente, muitas vezes egoístas. Mas o que Pedro viu naquele momento no olhar de Jesus não foi um olhar de quem diz: eu não te avisei? Eu te falei? Eu não te disse que você me negaria? Não, amados. Mas o que mais doeu em Pedro foi que quando o olhar dele cruza com o do Senhor Jesus, ele viu um olhar de amor. Um olhar de quem dizia, no olhar: Pedro, eu te amo, e sobre ti eu edifiquei a minha igreja. E se eu tivesse a oportunidade de refazer esta afirmação, eu não mudaria uma palavra das que te falei. Eu não mudaria uma frase, eu não mudaria uma vírgula, porque a sociedade te vê como alguém que negou a Jesus, porque a sociedade te vê como alguém que é um covarde. A sociedade te vê, Pedro, como alguém que falou que estava disposto a morrer com Jesus se necessário fosse, mas na primeira oportunidade negou a Jesus. Mas eu, Pedro, eu não vejo a obra no começo, eu não vejo a obra em um contexto, eu vejo a obra por completo. As pessoas te veem negando a mim, mas eu te vejo glorificando ao Pai. Eu te vejo como uma igreja edificada, como alguém que tem autoridade, como alguém que foi entregue a chave dos céus, e que as portas do inferno não prevalecerá, e que a obra de encanto, de enjaulamento, de macumbaria, de feitiçaria não vai prevalecer, porque vai bater nessa porta e vai cair por terra. Sabe por quê, amados? A sociedade naquele momento via Pedro como alguém que era um mentiroso. As pessoas viam Pedro naquele momento como era alguém que não tinha uma palavra, porque falou que ia morrer com Jesus e negou a ele, como alguém que perdeu credibilidade. Não, amados, o que o Senhor falou ao meu teu respeito, Ele afirma e Ele garante. Se Ele disse que você é um mais que vencedor, não se entregue às situações, não vamos nos entregar aos momentos de adversidade ou de dificuldade, o momento que estamos atravessando ou vivendo, não, porque há uma palavra liberada sobre nós, e não sou eu, o pastor Carlos, não é o bispo desta igreja, o bispo Itamar, não é o pastor Marcelo, não é os presbíteros dessa congregação que está liberando, mas é a palavra do Senhor. Essa palavra foi liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida, dos céus, desde a eternidade.
Quando ele chama, a palavra do Senhor se revela a Jeremias. E Jeremias diz: Senhor, ainda sou uma criança. Né? E o Senhor diz: Jeremias, não diga que tu és um menino, porque eu te escolhi desde o ventre e te separei. Edifiquei sobre ti a minha igreja. Eu te separei como profeta das nações. Amém, amados? Amém. Quando Saulo, ainda sem a visão, e o Senhor em sonho vai até Ananias, pedindo a ele para que fosse orar pela vida de Saulo. Ele diz: Senhor, muito ouvi falar ao respeito deste tal Saulo de Tarso, com requinte de crueldade que ele tem perseguido aqueles que têm se proposto a pregar e ministrar o teu evangelho, perseguido até a morte. E o Senhor disse o quê? Vai lá e ora por ele, porque ele está jejuando e orando. E ele é para mim um vaso escolhido. Ou seja, Saulo era alguém que tinha promessa de Deus. Uma palavra do alto dos céus tinha sido liberada sobre a vida de Saulo. E não mais seria chamado de Saulo, mas agora de Paulo. Alguém que precisava descer para ser pequeno. Né? Porque a palavra Paulo quer dizer pequeno. Amém, amados? Amém. Então, amados, edifique a sua casa sobre a rocha. Porque quando a sua casa está sobre a rocha, vai vir o vento, vai vir a tempestade, as correntezas de águas. Né? Vai vir, meu amado e minha amada, o vento forte vai soprar sobre esta casa, mas ela vai permanecer inabalável. Amém, amados? Amém. Por quê, amados? A casa é edificada sobre a rocha. Trata-se de alguém que age com sabedoria. Trata-se de alguém que age com inteligência. Trata-se de alguém que age segundo a vontade do Senhor. Amém? E por isso que o Senhor disse: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, porque tu és rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Vai tentar, vai, amados. E como eu estava dizendo, muitas vezes nós estamos pregando aqui no altar do Senhor, e não temos às vezes nem o que comer em casa. Às vezes, amados, nós estamos falando de prosperidade aqui, e aí às vezes nós não temos nenhum real no bolso. Sabe por quê, amados? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se espera. Amém? Amém. Então, amados, como é que eu vou poder exercitar minha fé se eu só falar de prosperidade quando eu tiver com o meu bolso cheio de dinheiro? Isso não é fé, meu amado, isso é lógica. Amém? Como é que eu vou falar de um Deus que cura, né, se eu estou gozando de plena saúde? Não, amados, só vai falar de cura quem já passou pela dor da enfermidade. Só vai falar da perca quem passou pela dor da perca. Só vai falar do amor de Jesus quem recebeu o amor de Jesus. Só vai falar de casamento abençoado quem tem um casamento abençoado. Mas toda a vida foi assim? Não, amados. Eu já passei pelos 4, né? Para chegar até aqui. Por quê, amados? Para poder ter um casamento abençoado. Para que quando eu chegasse a ter a pessoa certa, a mulher que Deus separou, a varoa valorosa, eu sabia que aquela era certa. Amém? Amém. Então só vai poder falar de casamento, de frustração dentro de um casamento, quem viveu um relacionamento conturbado. Só vai saber falar de um bom relacionamento quem tem um bom casamento, né? E hoje, para a honra e para a glória do Senhor,
né? Acho que esse aqui é o quarto, né? As outras, na verdade, era só, como dizia lá na Paraíba, era mancebado. Esse agora é o casamento de verdade. Né? Nós enrolamos a moça ali um tempo, né? Porque era meio pipa voada. Mas Deus tem projeto. Deus tinha uma palavra liberada sobre a minha vida desde a eternidade, né? E aí Deus me deu uma esposa maravilhosa. Tem boca que não fala, mas também quando fala é aquele tapa sem luva, né? E também não é em qualquer momento, porque a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola, ela mesma destrói. É no momento certo. Não sai disparando aquela metralhadora, aquela .50 de Jeová, de qualquer jeito não, amados. Só vai no alvo certo. Os céus, né, até que louvou os céus, meu alvo, é assim que ela faz, ela espera no momento certo, é no alvo, amado, né? E lá se vai 22, aí ó, vendo? 22 anos, né, de um relacionamento abençoado, né? Foi toda a vida assim? Não. A mulher sempre foi a mesma, né? Uma bênção. O marido é que era ruim, entendeu? Mas Jesus pega aquelas coisas ruins, como era Pedro, ele diz, olha, eu vou edificar a minha igreja, eu vou edificar a minha casa, eu vou trazer transformação, eu vou pegar tudo aquilo que não presta e vou jogar no mar do esquecimento. Amém, amados? E aí, 22 anos, eu não me lembro de ter brigado, mesmo quando não era crente, né? Eu não me lembro da gente ter uma briga. Minha briga era muito na rua, não com ela, né? Com ela, graças a Deus, a gente nunca tivemos uma discussão dentro de 22 anos. Me deu 3 filhos maravilhosos, né? Baterista, o outro fica ali na mesa de som, a outra profeta, juíza, pequena Débora, né? Mano. Ministra de dança, né? E é assim, amados, que Jesus faz, porque Ele tem uma palavra liberada sobre nós, não é uma palavra de quê? Uma palavra de bênção, né? E olha que eu vou falar para você, aturar o pastor Carlos é fácil, mas agora aturar o Carlos em casa é uma tarefa árdua. O Carlos não é brincadeira não, tem que ter muita unção, tem que ser muita mulher de Deus. Não é brincadeira não, só o sangue. Mas, né, Deus coloca alguém para tratar conosco, né? Deus pega aquele que é explosivo e coloca alguém que é manso, né? E vai te tratando, vai te aparando aos poucos, né? E foi essa mulher que me trouxe para Jesus. 3 anos e pouco, uns 3 anos e meio orando, intercedendo. E eu falava assim, eu não vou, eu tenho raiva de crente mais. Só tinha um tipo de pessoa que eu tinha mais raiva do que um crente. Era 2 crentes juntos, aí minha raiva aumentava, né? Quando eu via 2 crentes juntos, misericórdia. Mas Jesus falava, você é Pedro, sobre ti eu vou edificar a minha igreja, eu tenho promessa. E essa mulher levava passa fora, mas vamos num congresso de casal, um jantar de casal. Não vou não, vá sozinha. Vai ter uma festa lá na minha igreja de namorado. Eu não vou não, só queria saber de ficar em casa, ou então na rua, fumando, bebia pouco, mas fumava bem, hein? Misericórdia. Mas também quando o Senhor arrancou de uma vez. Amém, irmãos? Com 2 meses, né? Oi? 1 mês e pouco, 2 meses, Jesus me batizou
Porque ele falou assim, eu tenho chamado e eu tenho pressa. Eu falei, Senhor, mas não estou preparado. Ele falou assim, eu não chamo ninguém preparado. Não chamo ninguém capacitado, porque eu preciso preparar do meu jeito. Eu preciso fazer da minha maneira. Se você vier preparado, me dá mais trabalho. Porque é difícil quebrar a arrogância do homem, a soberba dos entendidos. Por isso que ele diz que as coisas de Deus é loucura aos que perecem. E então, meu amado e minha amada, com 2 meses, de 1 mês e meio para 2 meses, fui batizado com o Espírito Santo. E aí ainda estava fumando. E 1 semana depois do batismo, o Senhor arrancou o cigarro. E lá se vão 16 anos para a glória de Deus. Porque é assim que Deus faz, amados. Tropecei e tropeço muitas vezes, sim, meu amado. Falho muitas vezes, sim. Mas a palavra que Deus liberou sobre mim, ela é imutável. Ela não faz curva, ela não se desvia. Ela é reta. E aí quando eu entendo que a palavra que Deus lançou sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, ela é reta, eu me lembro que eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram, porque o meu alvo, ele é Cristo. E quando o meu alvo é Cristo, né, a minha obrigação e o meu dever é falar de Cristo, é falar de um Cristo que salva, de um Cristo que liberta, que foi na cruz do Calvário, né, se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável por mim e por vocês, né, e por vocês que nos assistem através dessa live e através deste vídeo. Foi por você que Jesus se